eu vou me apresentar. Eu sou Mônica Ferreira, sou fonoaudióloga, sou fundadora da comunidade Especialistas em Audiologia. Desde 2007 nós temos essa comunidade, ela começou lá no Orkut, depois em 2013 migrou para o Facebook, e desde 2013 também veio para o Instagram, então a gente está há bastante tempo aí reunindo profissionais de saúde auditiva, da audiologia, da fonoaudiologia e interessados no assunto aqui no canal. E desde o finalzinho de abril, nós temos feito live toda semana, né? E a Carla, que está aqui conosco, né? A doutora Carla Bailo Neves, daqui a pouco ela vai se apresentar também. Ela foi nossa primeira convidada das lives aqui do canal. Então, é muito gostoso recebê-la de novo depois de mais de 20 lives realizadas e dizer seja bem-vinda. E mais uma vez, obrigada por ter acreditado aí no projeto. Quando eu te falei, eu quero começar a fazer live, né? Eu falei, quero que você seja a primeira. E você estreou aqui essa sessão, esse projeto de lives. E é um prazer recebê-la aí depois de tantos meses. E para a gente falar de um assunto tão especial, né? Carlinha, eu tenho intimidade para te chamar assim, né? Que eu tenho intimidade e carinho. Você é minha amiga querida. Nós temos aí uma longa amizade, né? Muitos anos. A gente deu aula juntas aí em 2002, se eu não me engano, né? Aula na graduação. Você estava grávida, né? Da mais velha, da mais nova? Estava grávida da Lelê. Foi 2002, 2003, da mais novinha, né? Então tem bastante tempo, né? Que a gente se conhece. Uma baita profissional que está aqui com a gente hoje para compartilhar um pouquinho sobre o que ela estudou no doutorado dela e o que ela trabalha no dia a dia, que é realmente ajudar aí os nossos pequenos e futuros profissionais aí a realmente cuidarem da sua audição, né? Carla, se apresenta então, por favor, para que as pessoas também possam te conhecer um pouquinho mais. Bom, sou fonoaudióloga, audiologista, né, há quase 27 anos, mais ou menos. Formei na primeira turma de fono de Minas, né, sempre trabalhei só com áudio, motoneuro, áudio, e aí no doutorado, né, eu comecei a trabalhar com educação em saúde auditiva. E aí, fazendo o levantamento, né, a revisão bibliográfica, descobri a base dos decibéis. E aí fui atrás do Billy, do Dr. William Martin, e aí acabei chegando lá em Portland, na Dangerous Decibels lá, e o meu trabalho de doutorado foi um desenvolvimento de um programa de educação em saúde auditiva para escuta. Né? Quando eu comecei, eu pensava só na questão do fone de ouvido. Né? Mas quando eu fui para lá, quando eu conheci o programa da Dangerous, quando eu vivenciei mais, porque eu participei de algumas ações da Dangerous, né, lá, e aí eu vi o quanto é importante a questão da proteção auditiva, que a gente não tem hábito e que o programa, né, ajuda a desenvolver. E assim, voltando só um tiquinho, né, a gente deu aula junto em Barbacena, depois dei aula um tempinho no curso de fono da PUC aqui, depois fui para a FUMEC. E na FUMEC eu dava fundamentos de áudio e eu pedia para as meninas, esse primeiro dia de aula, eu pedia para os meus alunos, olha, pensa numa ação educativa na escola. E aí, ao longo dos anos, eu fiquei lá 3 anos, e assim, cada semestre surgia um trabalho mais interessante, e aquilo foi começando a me instigar. E aí eu ganhei de uma turma, né, o Orelito, a Tina está aqui comigo, que é minha manequim, que me ajuda, né? Todo mundo acha que, assim, é uma coisa que está aqui atrás, mas esse Orelito, né, foi de um grupo de trabalho da faculdade, e as meninas todas hoje em dia que eram desse grupo, elas trabalham com o fono hospitalar. E desde a época da graduação, na hora que acabou o semestre, elas viraram para mim e falaram, Carla, o Orelito é seu, né, é um presente nosso para você. Então, desde essa época, desde antes do doutorado, o Orelito já existia na minha vida. E o programa acabou sendo a ação que elas fizeram, que chama Cuide da Sua Audição, passe essa ideia adiante.
Com a pandemia, né, eu estou trabalhando em algumas coisas que são bem interessantes, né, da questão de realmente estruturar para levar também o programa de uma outra forma, mas eu vi que era muito importante estar na escola mais do que uma vez, que é a proposta da Dangerous, que é uma inserção. E aí eu dividi esse programa em 5 ações e fazia como eu não tinha como. Eu fiquei 3 anos, primeiro ano eu tinha uma aula com os meninos do sexto ao nono ano, né, da antiga quinta à oitava série, e era uma aula por semana o ano inteiro. Eles tinham uma disciplina de cuidados, de educação, e que foi cedida a mim. Então foi muito legal que assim, a gente fazia dava uma parte teórica de anatomofisiologia, a parte de ondas e tal, e a gente fazia jogos juntos, desenvolvia um material didático que acabou ficando na escola. Mas eu vi que era muito, que assim, uma vez por semana era demais. Aí na outra escola que eu fiz no ano seguinte foi de 15 em 15 dias. E aí, assim, eu vi que 5 vezes por ano é legal, desde que o conteúdo continue chegando pela professora de biologia, pelo professor de inglês, de espanhol, porque a gente tem muito material, muita coisa. E como eu não conseguia fazer uma triagem na escola toda, a gente tem um questionário que os meninos respondiam qual que era o volume que eles utilizavam e se tinham zumbido ou não. E aí quem tinha queixa de zumbido ou quem usava de 70% para cima do volume do estéreo pessoal, eu fazia uma triagem. E aí eu vi que sim, eles tinham muitos meninos que já tinham perda auditiva, né? A música, quando a gente está usando o fone, ou qualquer música que a gente escute, a música que a gente gosta, né? A gente não tem limiar de desconforto, não tem irritabilidade, não tem limiar de dor quando a gente está escutando uma coisa que a gente gosta, que dá prazer. E aí eles ficam muito expostos a um risco, né? Porque não tem nenhuma dessas defesas. E eu comecei a pesquisar e fui descobrir que existia, né, do mesmo Vamos jeito. Vamos falar já sobre isso. Não conta já, vamos deixar para daqui a pouco. Bom, eu acho que já deu para entender um pouquinho de como começou o teu envolvimento dentro desse assunto, como você começou a trabalhar. Vamos começar para poder dar ideias, até para quem está nos assistindo aqui, né, sobre uma campanha de saúde básica, né? Eu já sei a resposta, mas eu queria que você respondesse e até comentasse um pouquinho, né? A criança e o adolescente precisa fazer check-up auditivo anual? Ou perda auditiva é coisa de gente mais velha? E assim, na verdade, todos nós sabemos a resposta, né? Mas ela é um gancho para você falar um pouquinho sobre o que a gente tem hoje, né, em termos de conscientização, o que a gente tem hoje em termos de trabalho dos profissionais que têm contato com crianças e adolescentes. Por que eu estou falando isso, né? A gente sabe que existem profissionais que estão muito mais em contato com esse público do que a gente, né? Então, ele só chega para a gente quando tem alguma questão a ser avaliada ou tratada, né? Mas o professor, o pediatra, né, são profissionais que estão ali com esse público com uma periodicidade muito maior do que a gente, né? E o que tem sido feito por parte desses profissionais com relação a essa conscientização do check-up auditivo? Então, eu acho que assim, a gente só... Desculpa, minha coisa caindo aqui. A gente, enquanto audiologista, a gente tem um trabalho muito sério, né, para ser feito com a pediatria e a ebiatria. Né? A ebiatria está entrando forte, que é a área da pediatria que trata de adolescente. Né? Se eu não tivesse a Letícia, provavelmente a ebiatria passaria batido para mim. Mas a gente tem esses profissionais que estão direto com crianças e adolescentes. E eu me lembro, assim, na época da faculdade, a gente tinha que fazer uma audiometria antes de começar o curso, uma avaliação fonoaudiológica e audiometria.
E eu tive algumas colegas que descobriram que tinham perda auditiva só na faculdade. E hoje em dia eu ainda pego muito adolescente, né, que nunca fez audiometria, porque não era aquela criança que tinha otite. Então, assim, se a criança não vai parar no otorrino, raramente o pediatra pede uma audiometria de rotina. E hoje em dia, né, não só hoje em dia, mas com o uso, né, intenso de fone de ouvido, as crianças cada vez mais cedo usam fone de ouvido, não usam fones seguros, né, a gente não tem um hábito de olhar, de ver qual é a saída máxima do fone de ouvido, de verificar se não passa de 85 decibéis, se a criança pode, de fato, o adolescente pode ficar seguro com aquele fone de ouvido. Então, assim, o professor ele está mais atento na escola, porque acaba que o menino fica mais desatento, às vezes ele vê que o menino está usando muito fone. Na época que eu estava muito na escola, eu já peguei casaco de moletom, que a cordinha do casaco era o fone de ouvido. Que o casaco de moletom, a blusa tinha um buraquinho dentro do bolso, que você encaixava, né? Eu colocava o celular e o fio vinha por dentro e era realmente a bolinha do capuz, era o fone de ouvido. Então, assim, a gente tem que ir na escola, tem que falar dessa questão do cuidado auditivo, tem que fazer uma ação educativa, né, de mostrar para as crianças e adolescentes como que é importante a gente saber ouvir, porque diferente, né, de gravidez, de drogas e tal, a saúde auditiva, ela está na saúde da escola. Ela está dentro do programa do governo de prevenção, existe verba para isso, mas é difícil a gente chegar lá, sabe? A gente tem que sentar com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, e falar, olha, tem essa verba, existe essa verba, a gente precisa trabalhar isso. O audiologista, ele precisa chegar dentro da escola e precisa falar com os meninos que não é chatura de pai e mãe, que é necessário cuidar, que é uma perda auditiva que ela é irreversível e que dá para ser trabalhada, dá para ser cuidada antes de ter uma perda. Então, isso como é que muito... cria o senso de urgência num adolescente? Né? Porque normalmente essa faixa etária é bem difícil de você convencê-lo de que tem que controlar o volume da música, que tem que usar protetor auditivo em shows, né? Enfim, que tem que cuidar da saúde auditiva. Como conseguir que esse adolescente, especialmente adolescente, né, que é um pouco mais rebelde e crítico e questionador, né, como conseguir que esse adolescente faça parte desse programa? Então, eu tive uma grata surpresa, né? Assim, eu trabalhei muito com crianças de 11 a adolescentes de 17 e 18, do sexto ano ao terceiro ano. E a faixa etária que é mais complicada de mexer é sexto e sétimo ano. São os meninos que estão saindo do Fundamental 1 indo para o Fundamental 2. Agora, a galerinha de 14, 15 anos de idade, eles levam muito bem esse tipo de informação. Diferente do que a gente imagina, que é difícil, eles vão achar que isso é chato. Como eu vou 5 vezes na escola, as primeiras vezes que eu vou, eu falo de anatomofisiologia, eles ainda estão meio assim, que papo, né? Assim, a professora de biologia já fala disso. E aí a gente tem coisas que a gente consegue mostrar de uma forma mais concreta, né? Que isso, a Dangerous Decibels ajuda muito. Né? Eu sou tutora da Dangerous aqui no Brasil. E aí a gente leva, né, limpador de cachimbo, que a gente fala com eles que isso são as células ciliadas, depois de mostrar para eles o que é, e que quando a gente tem um som normal, tranquilo, volta, deforma um pouquinho, ela se movimenta, mas ela volta ao normal. Quando você tem um som muito forte, muito intenso, por mais que você tente arrumar depois, né, ela não regenera. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Tem um filme da Action Hearing que eu acho fantástico, que eles
alternam, além da letra ser fantástica, então é uma coisa que eu levo para a professora de inglês trabalhar, porque mostra muito a questão da necessidade auditiva, né? Mostra também o quanto crianças ouvirem é importante. Então, assim, tem crianças que no começo elas estão sem ouvir, e depois elas recebem o aparelho auditivo e estão ouvindo. Então, você consegue trabalhar isso, a questão de ouvir e não ouvir, porque muitos deles falam, não ouvir não é importante, não ouvir não é significativo. Aí eu faço um pré-molde, deixo as orelhas ocluídas. Eu falei, não é importante, essa é uma boa não estratégia. Tipo assim, não tem problema ter perda auditiva, vamos ficar um dia de aula sem ouvir para ver como é que é. E aí ele fica com o tampão nas 2 orelhas e vê o que é não ouvir. Né? Mas esse vídeo ele é muito legal porque ele alterna de audição normal para perda leve, volta para audição normal, vai para uma perda moderada, moderadamente severa, severa e profunda. E aí eles começam a se assustar, sabe? Eu falei assim, nossa, então eu posso ter isso. E eles começam a prestar atenção que eles, de fato, eles têm zumbido, né? Que é muito desconfortável, que é uma coisa que é complicada, que atrapalha muito a concentração, mas não é fácil você chegar na escola. Então, eu comecei a fazer um pouquinho dessa avaliação no consultório. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu faço a áudio. E aí é muito interessante, porque assim, você consegue falar com o menino se ele usa só um fone, porque a perda auditiva induzida pela música, ela começa em 6.000 Hz normalmente, é diferente do ocupacional. E ela não leva tanto tempo para acontecer quanto o ocupacional. E aí você vira para ele e fala assim, nossa, mas você está usando só o fone esquerdo? Como é que você sabe? Eu falei, olha, que apesar de você ouvir muito bem, ainda está dentro de uma normalidade, você tem uma frequência na orelha esquerda que está alterada. Isso me mostra que você está alterando, que você está usando o fone. E é muito sério, porque é o futuro profissional desses meninos que estão em jogo. Né? Quando você pensa numa carreira militar, quando você pensa numa área de exatas, você tem audiometria como corte, né? E qualquer anormalidade não entra. Então, assim, eu faço a áudio, faço um momento de educação, e aí eu uso a Tina, né, a minha manequim, para poder fazer com eles uma tabela de quais são os volumes, qual a intensidade, o que é seguro. Né? Porque eles não têm ideia do que está saindo de volume. E aí, assim, eu tenho um vídeo de sons ambientais e começo a comparar. Falei, olha, você sabe que um volume médio, um pouquinho acima do volume médio, é uma furadeira de parede? Você coloca uma furadeira do lado da sua orelha? Claro que não. Falei, pois é, você está colocando um pouquinho mais. Martelete de quebrar concreto, é tipo 105, 110 dB. Não é volume máximo. Volume máximo, às vezes, de algum iPhone, chega em 120, 125. E aí, assim, 140 é avião decolando. Né? Então, assim, como você coloca isso dentro da sua orelha? Mas ele não tem ideia de que ele está fazendo isso, sabe? Dessa intensidade. Então, a gente precisa de dar parâmetro do que é o volume que ele escuta, né? O volume que ele está usando, o que é isso no dia a dia. Ele não sabe o que é isso no dia a dia. Então, vamos voltar um pouquinho agora no que você falou, que eu achei bem interessante. Eu acho legal a gente divulgar isso, né? E aproveitar essa live também para fazer essa divulgação com relação a essa característica que é muito peculiar da perda auditiva induzida por música, né? Que, como você disse, tem uma característica audiométrica diferente da perda auditiva induzida por ruído. E até então a gente pode imaginar que ruído, tudo bem que a gente entende que ruído é diferente de música, né? São sons diferentes, né? São compostos de formas diferentes, mas a princípio, no primeiro momento, a gente pode imaginar que a questão está na intensidade, não está só no tipo de som, né? Mas pelo que você está trazendo aí, existe uma característica audiométrica específica para esse tipo de som harmônico da música, né? Diferente do ruído que não tem essas frequências moduladas, não é harmônico. É isso mesmo? É uma coisa que, assim, eu fiquei com muita vontade
duas coisas que me deram muita vontade de aprofundar mais, de pesquisar com esse trabalho, né? Realmente, a perda acontece mais em 6.000 do que em 4. Né? A perda induzida pela música, ela começa em 6.000. Mas é vejo... música, qualquer tipo de música, desculpa te interromper, mas só para a gente esclarecer aqui, ou é perda auditiva induzida pelo uso de fones estéreo-pessoais, por exemplo, de equipamentos como esse daqui, ou é música de um show, por exemplo, em que eu estou próximo... Música, independente da fonte, né? Se você pegar um professor de canto, eu tenho paciente que é professora de canto e é cantora. Se você pega cantores, se você pega músicos, você vai pegar, assim, os que eu tive contato, a perda, o entalhe é em 6, ele não é em 4. Assim, e às vezes é uma coisa que é muito interessante de ver, porque isso tem acontecido, a gente vai esperando, né, que uma alteração seja em 4, mas o que eu vi, né, no meu doutorado, o grupo que eu pesquisei, e depois, quando eu saí, eu fui trabalhar na FIENG, e aí eu fiz um projeto piloto para as escolas profissionalizantes da FIENG aqui, e eu tive uma amostra de 1.200 alunos. A perda auditiva era em 6.000. Isso está bem descrito na literatura? Ou está começando a ser pesquisado agora? Está começando. Isso não tem... Ou seja, é uma dica legal para quem está em programas de pós-graduação, né? Sim. E assim, a gente tem um grupo que trabalha muito pesado com isso, tanto que a gente tem o Make Listen Safe da OMS, né, que trabalha com essa exposição de criança e adolescente à música amplificada, a fone de ouvido. A gente tem 2 pesquisadores nos Estados Unidos muito fortes, que é o Brian Fligler e o Corey Putnam, que eles trabalham muito com isso. Eles têm um levantamento muito extenso de intensidade de fone, da questão de headphone, de fone de inserção, muito legal. E eles trabalham com o termo Music Induced Hearing Loss, né, o MIHL. Então, e tem essa característica do entalhe em 6. Sim, tem um entalhe em 6.000 e é a questão da exposição, né, que se você está com 70% do volume, 4 horas assim, você já passou da sua dose diária. E se você está com 70% ou 80%, você tem uma exposição com um risco muito grande e que você tem que ser acompanhado, sabe? Então, assim... então, já existe uma tabelinha para isso também? Igual tem no ocupacional? Você tem uma tabela de volume e o tempo de exposição para esse volume. Vamos publicar isso, eu vou anotar aqui para você me mandar essa tabelinha. Eu divulgo aqui na comunidade. Te mando essa tabela. Tá. E aí uma coisa que é muito legal é realmente assim, a consulta de saúde auditiva, o tempo que você, né, não só fazer audiometria, mas fazer um momento de educação, porque aí deixa de ser chatura de pai e mãe. E eles começam a entender que, assim, existe um risco real, que perda auditiva não é coisa de velho, que eles estão comprometendo o futuro deles, que é muito importante cuidar. Assim, uma coisa é eu acabar um 3º ano, escolher uma faculdade, aí na hora que eu acabar, eu ter várias oportunidades, escolher o que eu quero, ou escolher o curso que eu quero fazer. Outra coisa é ter o meu mercado de trabalho cerceado por conta de uma perda auditiva. O trabalho de educação em saúde auditiva na escola, na Argentina, por exemplo, começou porque eles começaram a fazer um levantamento de jovens sendo barrados no mercado de trabalho. A gente não tem essa quantificação aqui. A gente não sabe a quantidade de jovens. Talvez esse argumento mobilize mais aquele adolescente que você falou que está no ensino médio, né? Então ele já está um pouco mais suscetível a esse tipo de informação, né? Ele já está mais aberto, mesmo porque ele já está estudando para um vestibular, já está se planejando para isso.
Então ele está realmente bem aberto, né? Quando eu te fiz e é um jeito legal de você trabalhar física, sabe? Assim, a gente teve uma física muito chata, a gente resgatou ondas e física quando foi fazer fono, que a gente achou que nunca mais na vida ia ver, né? Mas assim, quando você leva, né, o professor de física, você leva subsídios para um professor de física trabalhar ondas de uma forma muito diferente e que chama muito mais atenção. Então, o professor de física, de biologia, gosta. Os meninos, quando me veem na escola, às vezes chegam assim, nossa, a moça da orelha veio aqui, tá aqui, olha. E aí, assim, eles Você aprendem... leva uma orelha para a escola? Uma orelha gigante? Não, eu fico falando de orelha o tempo inteiro, né? E aí, assim, eles aprendem que eles não podem compartilhar fone de ouvido, que compartilhar fone de ouvido você pode compartilhar a doença. E aí você vê exatamente quais foram os meninos que já passaram pelo programa e os que não passaram, porque a tendência deles de compartilhar fone é menor, porque é lógico que se eu escolho uma otomicose, uma otite externa para colocar como imagem, eu não vou colocar uma coisinha leve, eu vou colocar uma coisa mais... Que chame atenção, né? Que chame atenção. Então, assim... eu acho muito bacana a gente ir por esse lado agora na live. Tem até alguns comentários aqui que acho que a gente pode falar um pouquinho antes de continuar. E quando ele diz que pode ser contratado pela cota de deficiente, olha, eu vou escutar a opinião da Carla, mas a minha opinião é a seguinte: cota é um número restrito, né? Então ele cai aí num funil ainda maior do que o funil de cota para quem não é deficiente auditivo. Então, se eu tenho 100 vagas, dessas 100, 10 são para deficiente auditivo, eu vou ter uma chance em quantas, né? Já se eu tivesse 90 oportunidades, né? Eu vou ter só 10 oportunidades, ou eu vou querer ter 90 oportunidades. Então, acho que é fácil responder essa pergunta, né? Você concorda, cara? Eu acho que eles entendem bem o que é. Quando eles entendem o que é ouvir e não ouvir, aquela resposta de o não ouvir não faz diferença, muda de figura. Sabe? Se eu aplico o mesmo questionário no começo do ano e no final do ano. E aí no começo do ano, assim, você usa protetor auditivo? Não, não uso porque é barango. Não uso porque como que eu vou chavecar a menina? Não uso porque eu já peguei questionário assim, não uso porque o Ministério da Saúde não indica. Ok, mas a Carla indica, então vamos usar. E aí, assim, quando você vai trabalhando as coisas devagar, né? Você mostra o que é a audição na biologia, o que é a audição na física, trabalha com várias coisas auditivas, você vê, eles veem a importância, é educar mesmo. Eu gostei desse exemplo que você deu aí, interdisciplinar. Vamos conversar um pouquinho sobre a atuação do fonoaudiólogo nesse âmbito, né? De uma forma prática, até para dar dica aqui para quem está nos assistindo. Essa ideia que você deu eu achei super bacana, de você ir além da interdisciplinariedade, né? Ir na transdisciplinariedade, né? Entre as disciplinas aí, então a física, a própria biologia, eu adorei você dar o exemplo da língua inglesa, usar um vídeo, né, sobre o assunto, para trabalhar vocabulário, enfim, qualquer assunto da aula. Isso é muito bacana, né? Mas como é que o professor, ele tem esse recurso? Porque existe um planejamento, né? Existe um plano de aula. E como é que acontece, assim? Existe uma reunião no início do ano escolar, ou então no final do ano para o próximo, né? Em que existe a pauta da saúde auditiva na escola, que foi feita por uma equipe aí de pedagogos, né? E aí você foi convidada para poder contextualizar, e aí cada professor pode utilizar do seu material e criar outros materiais a partir dessa temática, ou você já leva o material pronto? Como é que funciona? Então, quando você vai trabalhar numa escola, né, a programação da escola para o ano seguinte, ela fecha outubro, novembro. Ou você vai na escola, se você quer trabalhar numa escola 2021, a época de entrar em contato com coordenação, com direção, é agora, né? Começar a marcar para conversar. E aí, assim, existem séries que trabalham
com a parte da audição, né, com o sistema auditivo, tanto no Fundamental 1 quanto Fundamental 2, ensino médio volta, e a parte de ondas você vai ter, dependendo da escola, primeiro ou segundo ano do ensino médio. Isso aí, assim, é fato. Você pode fazer as ações pontuais, mas de qualquer forma, uma escola pequena, cabe você ir qualquer hora, assim, qualquer época do ano, e não é tão complicado você agendar uma palestra, uma coisa assim, porque sempre tem essas brechas na agenda. A agenda escolar, ela é prevista e desenhada exatamente para essas coisas que acontecem, né? Então, cabe uma palestra, cabe alguma coisa assim. Mas se você quer desenvolver um projeto, um programa, né? A escola vai te pagar por hora-aula, ou assim, depende de como seja o esquema, né? Depende do tipo de serviço de levantamento, do que você vai oferecer para a escola. Então, você tem que ir essa época de outubro, né? 5 inserções numa escola, até numa escola grande, não é simples, mas não é inviável. Principalmente porque existe um desconforto muito grande dos professores em relação ao uso de fone de ouvido dentro da escola. Então, quando você está levando, né, uma informação que ele vê que você é aliado dele e que você, assim, a gente tem várias ONGs no mundo inteiro que tem trabalhos muito legais de educação e que tem materiais. Você pode entrar no site dessas organizações e conseguir ver materiais que são legais para se trabalhar. Né? Se Deus quiser, em breve a gente vai ter um aqui trabalhando com isso. Mas, por enquanto, né, assim, o que a gente tem são organizações que trabalham com essa questão. E aí, assim, a OMS, ela tem um material muito legal. O grupo do Make Listen Safe tem um material que é legal, que tem ganchos muito interessantes para quem nunca trabalhou, para quem não sabe por onde começar. Né? Entrar no site da Dangerous Decibels, tanto a Dangerous Decibels Brasil, que está dentro da aba, né, dentro do site da aba, que tem as informações lá, quanto a Dangerous Decibels Organização. E aí, assim, tem vários materiais, tem muita coisa legal para você pesquisar. Né? Mas, assim, você tem que marcar um horário com a direção, você tem que fazer um projeto, você tem que saber o que você está fazendo, o que você quer levar para a escola, né? Como que você vai oferecer isso, mas principalmente o que a escola te permite, o que a escola quer que você faça. Né? Às vezes, assim, o ideal, né, eu gosto de ir para a escola para falar dentro de sala de aula com cada turma e englobar e pegar o professor que está ali, né? E dependendo da escola, se o programa acontece, eu separo coisas, os meses que eu não vou, eu mando pelo menos uma vez por mês, ou um texto, ou uma música para o professor de inglês ou para o professor de espanhol, que a gente tem material muito legal nessas duas línguas, ou eu mando alguma coisa para o professor de biologia, ou vai para o professor de física. Sempre a gente tem alguma coisa que a gente pode contribuir para os meninos lembrarem que isso existe, né? Então, assim, é muito importante você botar no papel o que você quer, porque às vezes a escola fala assim, não, eu quero que você venha, é super importante, mas eu não quero pagar o programa, eu quero pagar uma palestra e vou botar 200 meninos dentro de um auditório para ouvir. É viável? É viável, porque o que a gente leva é legal, é interessante, eles ficam atentos sim, por mais que a gente ache que adolescente não vai ficar atento a isso, ele vai ficar atento e ele vai curtir. Dá para levar. A questão é que, assim, você tem muito mais coisa para trabalhar. E quando você está com um grupo menor, é muito melhor. Mas tudo isso depende do curso, né? Então, assim, é uma coisa que está começando.
que é... Eu acho que dá para fazer parcerias também, né, Carla? A gente aqui no Brasil não tem muito esse hábito, né, de fazer parcerias de patrocínio para palestra e tal. Mas pode ser que você consiga um patrocínio, alguém interessado nessa divulgação da saúde auditiva, pague a sua palestra e você ofereça gratuitamente para a escola, né? E aí você vai com a camisa do patrocinador, vai com o material do patrocinador. A gente tem programas, né, que são dentro das empresas de aparelho auditivo. Né, assim, existem programas muito legais e assim, existe uma verba para isso. A questão é a gente não perder o tempo, porque essas chamadas tem épocas aí, às vezes você começa a pensar assim, não, vou fazer na escola e tal, não sei o quê. Só que aí na hora que você assusta, o prazo que tinha para aquele ano que você está imaginando da empresa já passou. Aí você tem que se programar para tentar entrar para o ano seguinte. Mas tem programas muito legais, muito legais. Tem jeitos de conseguir. E existe um outro trabalho também que a gente pode fazer numa escola, que é com relação ao trabalho de tratamento acústico das salas de aula, né? Não que a gente vai fazer o tratamento acústico, não é isso, mas a orientação quanto a isso, né? Então, existem várias vertentes aí do nosso trabalho, né? Tem um trabalho de conscientização de saúde auditiva, que é o que você está falando agora, que é feito prioritariamente com os alunos, né? Existe o trabalho feito com a direção, com os coordenadores, que é esse trabalho mais amplo, que vai desde orientação quanto a tratamento acústico, ambiente acústico, o impacto da distância, o impacto da reverberação para o aprendizado, especialmente para crianças aí em início de alfabetização, né? Enfim, na verdade todas, né? Mas é bem bacana, né, que a gente vê que o trabalho do fonoaudiólogo realmente ele é bem rico. E também tem a parte de triagem auditiva, né? Que também pode ser proposto, né? Você tem experiência com triagem auditiva em escola? Sim, só que assim, a triagem auditiva, eu acho que assim, quando a gente fala de educação e saúde auditiva na escola, o ideal é você ter um desenho das opções e mostrar para a escola quais são as opções que ela tem, porque assim, desde juntar bolinha de tênis para colocar nas carteiras, para poder o andar de cima não interferir na aula de baixo, né, no arrastar de carteiras, você tem várias estratégias, várias coisas que você pode fazer, mas a triagem depende muito da escola que você vai fazer. Isso é uma coisa que você tem que negociar com a escola. Porque às vezes você faz uma triagem na escola, por exemplo, você faz uma escola pública, você vai acabar para onde mandar. Então você só pode fazer um trabalho desse numa escola pública se você já tiver um desenho, né, um fluxograma muito bem definido. E uma parceria muito desenhadinha, que os meninos que saíram dali, que tem alteração, eles vão ser encaminhados, vão ser atendidos. Né? Numa escola particular, que hoje em dia, com a pandemia, do jeito que ficou, a gente não sabe como é que vai ficar convênio de saúde, né, mais para frente, mas não sabe como é que está. Mas a grande maioria das crianças que estão em escolas particulares, né, elas têm um convênio de saúde. Então, assim, é importante fazer esse tipo de levantamento, porque fazer uma triagem dentro da escola, que você gera uma demanda que você não tem para onde encaminhar, ou que você vai gerar um custo maior, né, para os pais, não é uma coisa simples, assim, de lidar. Né? A questão do financiamento, a nível de prefeitura, a gente tem o programa de saúde na escola. E aí tem que ser negociado, é viável, existe uma porta? Sim, existe. A gente tem vários lugares que conseguem fazer esse trabalho. Né? A Secretaria de Educação junto com a Secretaria de Saúde. É municipal, estadual, federal esse projeto? Mônica, municipal, municipal. Eu sei que o PSE, ele atua, eu não vou te falar, eu vou te confirmar isso depois, mas assim, a nível municipal, eu sei que ele funciona, porque eu já mas aí em Belo Horizonte. Aqui. Assim, não é só aqui. A questão é que se você pegar o programa de saúde na escola, e mesmo o programa
federal de cuidado auditivo, que ele se restringe muito, né, a questão do aparelho auditivo. Na hora que você vai olhar a proposta, está muito claro a questão da prevenção, né, e o trabalho de educação em saúde auditiva na escola, ele se encaixa tanto no PSE quanto no Programa de Saúde Auditiva Federal. A questão é que, assim, a gente não, sabe, assim, você não precisa usa, realmente não usa. de ver quais são os caminhos para poder usar, porque a gente não usa isso, essa verba existe, né? A verba, ela não é só para o aparelho auditivo, ela é também para prevenção. Então, assim, a gente tem que sentar, que estudar, de ver como que na cidade isso está acontecendo para poder viabilizar. Né? Eu sei que tem lugares que trabalham muito legal com isso, com programa de saúde na escola. Então, assim, você tem a questão das empresas e tem programas, né, mesmo nas empresas. Eu acho muito legal, porque você tem o programa, você trabalha com aparelho auditivo, mas as empresas têm programas muito legais de prevenção. Então, assim, é muito interessante. Então, a gente tem que negociar direitinho na escola para poder viabilizar. Não, muito boa dica essa que você deu. Vamos falar um pouquinho, que já está quase no finalzinho da nossa live, uma pena, passou muito rápido. Mas vamos falar um pouco sobre a proteção auditiva agora? A gente chegou a começar esse assunto, quer dizer, nós falamos sobre isso na primeira live, né? Mas eu acho que a gente pode continuar falando sobre isso, afinal de contas também é um programa, faz parte do programa de saúde de crianças e adolescentes, né? A proteção. Então a gente falou um pouquinho sobre o programa de conscientização, né? A gente falou brevemente aí sobre a triagem também, de que forma a gente consegue viabilizar isso, mas vamos falar agora sobre a proteção, né? Quando é que tem que usar protetor? Sempre que você vai em um lugar, tem mais de 85 decibéis de ruído, que você vai ficar mais tempo. Como é que você sabe que tem mais de 85 decibéis? A gente tem vários aplicativos para o celular, vários decibéis que são bem legais. Né? Assim, no site da Organização Mundial de Saúde também tem um decibelímetro bem legal. Ótimo. Tem um aplicativo ótimo. Né, e esse aplicativo ajuda, inclusive, a te mostrar quais são os lugares, bares, restaurantes que são ruidosos, quais são mais silenciosos para você poder ir. Há um tempo atrás tinha um no iPhone que não tem mais, que ele era muito legal. Eu trabalhava isso muito com os meninos, porque às vezes, dependendo da escola, você consegue fazer um blogzinho na escola, um jornalzinho na escola, e aí eles iam para festas, para algumas coisas, e o aplicativo, ele não só media, como ele tirava uma foto do lugar. Então era muito legal, porque era muito visual, né? Por mais que dê algum hoje que você recomende que esteja para iOS e para Android? Eu gosto muito de porque assim, tem um monte de decibelímetro que é muito próximo, então eu prefiro te mandar, porque ele, assim, eu já fiz com decibelímetro do lado, ou sonômetro, né, do lado, e aí ele fica muito, muito legal. A Bela já chama decibelímetro mesmo. Ele é vermelhinho, tá? Então, depois assim, você me manda, que aí eu divulgo. Te mando. Ele é bem legal, então assim, dá para ter uma ideia. E o programa de educação em saúde auditiva na escola, o último encontro, eu levo protetor auditivo para os meninos, ensino a usar e tal. E aí no começo eles, tem alguns que acham ruim, mas tem outros que assim, às vezes tem escola que fala, olha, dia de prova, os meninos estão todos com protetor auditivo, porque eles estão concentrados fazendo a prova. Então, acabam levando. E a gente não tem protetor auditivo aqui, muito tranquilo. Bom, né? Quando a gente usa um protetor auditivo, que é específico para ir para um show, para um evento, que é um protetor com filtro flat, que ele diminui o som, mas mantém as características do som, quando você começa a usar, você não fica em lugar nenhum de música sem ele, porque você escuta a música muito melhor com ele do que com a orelha aberta.
Então, quando você costuma usar protetor auditivo de lazer, você não fica sem ele, sabe? Assim, e os meninos que assim, mas eu não vou conseguir conversar com a menina, eu não vou conseguir ouvir o que o menino está falando comigo. Eu falei, não, pelo contrário, você vai ouvir muito melhor. Quando você está com protetor auditivo de lazer, né, específico para show e tal, para música, a voz fica muito limpa. Então, assim, você escuta a pessoa que está interagindo com você muito melhor do que se você tiver com a orelha aberta. É questão de hábito mesmo, de educação, né? É um papel que a audiologia tem e que, assim, a gente precisa de que os audiologistas assumam esse papel de divulgar, né, a proteção auditiva de lazer, porque a gente tem que brigar para poder ter aqui no Brasil protetores auditivos legais, para a gente poder ter acesso a isso. Né? Acho que o primeiro passo é o profissional usar esse protetor, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que começar por aí. Acho que todos nós, e eu faço a minha meia-culpa aqui, porque eu também não tenho ele, mas também não costumo ir a show. Então, tudo bem, né? Mas eu acho que é importante, assim, que a gente tenha o nosso protetor também, até para que a gente experimente, veja como é que eu uso, né? Quais são os benefícios, e a gente divulgue isso também, né? Porque pelo exemplo é muito melhor, né? Porque assim, quando eu comecei a trabalhar, na época do começo do meu doutorado, que eu estava trabalhando nas escolas e que eu tinha poucos, assim, eu tinha muito pouco contato com protetor auditivo de lazer, mas tinha já alguma coisa. A minha filha mais velha estava na faixa dos 15, né? Aí tinha um monte de festa e virava e mexia, a gente era convidado também para as festas e sempre tinha alguns alunos das escolas que eu fazia o projeto. Então, assim, eu não podia chegar numa festa e correr o risco dos meninos não me verem com protetor. Né? Então, assim, mesmo que nem sempre a Isabela, né, usava, hoje em dia ela usa e ela tem desses protetores auditivos ocupacionais pé duro mesmo, sempre na bolsa, e as amigas sabem que ela tem. Então, quando chega carnaval, o lugar que está muito ruidoso, as meninas chegam assim, Bela, você tem protetor? Sim, ela sempre tem um ou outro, e aí as meninas acabam usando, porque a Isabela, ela, apesar de ser formada em História, ela também é educadora da Dangerous Decibels, ela fez o curso de formação, né? Então, assim, ela vai muito comigo nos eventos. Eu tenho trabalhado muito com música no último ano e meio para cá, e é um trabalho também que é diferente, um pouquinho diferente, né? Pega muito essa questão da educação, né? Do músico, do cuidado auditivo. E aí, assim, a gente tem que usar para poder divulgar e para a gente conseguir ter no mercado aqui, né, ir numa farmácia e não ter só o Nexcare laranjadinho, que ele quebra o galho, melhor do que nada, ok, melhor do que nada, mas ele não é confortável, ele é grande. E para você ir para um show, o som não é legal. Então, assim, você vai falar com o menino para poder usar? Não, não vai. Mas a 3M, assim, a gente tinha uma parceria legal na época que eu estava no SESI, nas escolas do SESI, que a gente até fez um concurso, né? Tentei fazer com os professores de arte, mas acabou que, assim, os professores não se envolveram muito, mas de desenvolver um protetor auditivo que fosse fashion, que fosse legal para eles. O que seria isso? E a 3M ia analisar. Então, assim, ela é uma empresa que é muito legal, muito aberta. Lá fora ela tem muita coisa, muito material legal, que a gente tem que ter aqui, mas a gente tem que ajudar a abrir esse mercado para poder fazer com que esse protetor chegue. Vamos divulgar alguns modelinhos aqui também, né? A Patrícia está pedindo, vamos divulgar alguns modelos aqui depois dessa live também. Você me manda. A gente já fez essa divulgação antes, né? Mas me manda depois de novo, por favor. Pode mandar na Tina. Só entra no Insta também, que tem lá também os protetores, no seu Insta, mas eu te mando, né? Sim. Então, tá legal. A gente, então, faz uma divulgação da tabela de exposição com uso de fone, o decibelímetro que você recomenda aí via aplicativo e esses modelos de protetores chamados de laser, né? Que são os que têm filtro. Aliás, só para esclarecer bem isso, quando você fala em protetor de laser, é protetor que tem filtro, né? Isso. Quando a gente fala de protetor auditivo de lazer, são protetores que têm filtro flat.
Então, são protetores que eles atenuam o som, mas eles mantêm a característica do som. Então, é muito confortável, é muito interessante usar, né? Assim, a grande maioria das pessoas que começam a usar não param, né, de usar. A gente tem uma gama grande de protetores, chamados protetores de lazer. Você vai ter, assim, de todos os jeitos, de todas as cores, de todos os preços, né? Você vai ter os protetores para viajar de avião e equalizar a pressão no sentido, né? Mas especificamente da música, a gente tem protetores auditivos para músicos e diferentes categorias, porque quando a gente pega instrumentos mais intensos, bateria e tal, a gente precisa de uma atenuação maior, então a gente tem protetores, né, com atenuação maior, e a gente pode fazer também os atenuadores, os protetores moldados, né, que aí as empresas que mexem com in-ear, eles mexem com esses atenuadores, esses protetores auditivos também moldados. Quando você vai comprar, né, de uma outra forma, você vai pegar o protetor universal. Mas as empresas que mexem com in-ear, eles também fazem o atenuador de lazer, né, o protetor auditivo de lazer. Então tá bom. Muito bacana. Realmente a Patrícia tem razão, né? Uma live recheada de novidades e atualizações, né? Eu acho que é muito bacana isso. Talvez o fonoaudiólogo ele não tenha se dado conta ainda, né? Do tamanho aí das possibilidades, né, de atuação da nossa área de trabalho, né? Então, realmente são diferentes áreas, assim como eu tenho feito live aqui toda semana, e cada semana é com um profissional diferente, né? Otoneuro, zumbido, saúde auditiva em crianças, enfim, processamento auditivo, tem vários assuntos aqui da audiologia, né? É muito impressionante como é amplo, né, esse mercado de trabalho, como é interessante, e sempre tem novidades, né? Então, é muito importante que a gente realmente estude, se atualize, e essa live é para isso, né? Então, obrigada, Patrícia, é exatamente isso que você falou. Carlinha, já está chegando no final da nossa live. Queria te agradecer muito, você trouxe muita novidade aqui pra gente. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV e vai ficar gravada no YouTube também, para que você possa assisti-la novamente, convidar outras pessoas para assistirem essa live e ficarem sabendo aí das novidades dentro dessa área. Então, mais uma vez, muito obrigada aí pelo seu tempo, obrigada por ter compartilhado conosco aqui tanto conhecimento, tanta experiência, e parabéns pelo seu trabalho mais uma vez, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Pra BH para tomar um café com você. Eu agradeço muito, melhorar um pouco a situação. Não é essa, eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar realmente te falando, né, aquela primeira live que foi a primeira, só acabou assim, abrindo também uma possibilidade que foi muito diferente, né, nesse período de pandemia, que a gente começou a dar um curso online de protetores auditivos, né, tanto ocupacionais quanto de lazer. Então foi muito legal, foi uma porta que abriu muito grande, foi muito interessante. E para quem gostou, quem tiver alguma dúvida, quiser, entra no Instagram e me manda um direct, tem um material bem legal, né? Eu tenho colocado mais coisa atualmente de músicos, mas vem muita coisa boa de escola por aí, de saúde auditiva na criança, né? Eu tô esperando algumas coisas assim se solidificarem, mas vem muita novidade por aí. Então tá bom, e quando tiver novidade eu quero que você volte para contar pra gente, tá bom? Com certeza. Um beijo grande, dá um beijo em todas aí, e a gente se vê em breve. Beijo, obrigada mais uma vez. Beijo, imagina, obrigada eu. Boa noite. Boa noite, obrigada.